É até uma saga que ela dialoga muito com as inovações que foram surgindo no cinema, né? Sim. Você estava falando da maquiagem nos anos 60, aí tem o CGI nos anos 2010. Sim. Porque assim, pra quem não lembra... As pessoas nascidas em 68, né? Antes de 68 até. Mas pra quem lembra de estudar essa parada, O Planeta dos Macacos o de 68 foi um filme muito revolucionário justamente por seus aspectos técnicos. A questão da maquiagem revolucionou, teve a ponto de se criar uma categoria no Oscar para premiar filmes como esse. Filmes que premiassem maquiagem. Foi por conta de Planeta dos Macacos. E também foi no ano do 2001, né? Sim. Então são dois filmes importantíssimos para essas inovações tecnológicas da época. Sim, sim. Então, assim, isso se reflete também no filme mais novo, né? Que o filme mais novo, o da trilogia Caesar, que foi um filme que também foi bastante revolucionário no que tange as capturas de movimento. É claro que teve Avatar, né? Mas houve até uma comoção pra indicar o Andy Serkis, que interpretou o Caesar, pro Oscar. E pra mim ele merecia, inclusive. Sim. Não que o Oscar tenha algum valor, porque eu odeio isso, mas enfim. E a partir disso vem toda aquela discussão do que é atuação, o que não é. Aí vem toda a discussão do dublador. Será que dublagem é atuação ou não? Merece premiação pra ator e atriz. A gente sabe que é ator, que é atriz, a dublagem... Sobretudo nesse contexto onde esse personagem está inserido no filme e tudo mais. Só que, enfim, o rosto do Andy Serkis não tá ali. Mas tá. Porque ele foi capturado em movimento e tudo mais. E porra, brilhante. E aqui que tá a grande questão da densidade dramática que a gente falou dessa trilogia Caesar, né? Porque a trilogia Caesar, ela funciona muito a partir do close-up. E é esse close-up sendo usado... em CGI. Tá ligado? Porque essa é a parada. É o que a gente sempre conversa. O close-up é uma técnica muito simples que a gente não sente o peso dela. Por ser tão simples, a gente passa por ela de maneira muito batida. Só que o CGI é uma das técnicas mais potentes do cinema no que tange a construção dramática dos personagens. Porque ela nos aproxima do rosto. E ao se aproximar do rosto, ela faz refletir em tela aquilo que somos, aquilo que podemos sentir. Então a gente vê de perto os macacos sentindo dor e a gente sabe que aquelas dores também são nossas. A gente humaniza os macacos. Só que a grande questão do Planeta dos Macacos é que os macacos são mais humanos do que os próprios humanos, Sim. né? E é engraçado essa trilogia ter saído na década que o CGI tava, assim, muito em alta. A gente até falou disso semana passada que, tipo, os efeitos foram piorando e tal, mas o Planeta dos Macacos eu acho que manteve muito bem o nível. Mas que o CGI é usado muitas vezes como um recurso pra mascarar, tipo, filmes que são filmados totalmente em estúdio, com CGI, só que aí o personagem não interage com o cenário, ele se destaca do cenário. No Planeta dos Macacos tudo é pensado pro plano funcionar e o CGI potencializar as imagens, sabe? É muito único. Sim. Dentro do mecanismo hollywoodiano, o jeito que eles conseguem construir isso na trilogia passada. Sim. E sobretudo, recentemente, que a gente vê toda essa precarização do trabalho, sobretudo no CGI e tudo mais, a gente vê cada vez mais que o uso do CGI ele é acompanhado de artifícios para falsear os seus problemas, né? Então, ou a cena tá muito rápida para disfarçar o problema do CGI, ou a cena tá muito movimento, muito escuro. ou tá muito escuro para disfarçar esses problemas. Aqui não. Aqui ele faz questão de aproximar, de ficar perto, de não distanciar das paradas, né? Porque a tendência é essa, bota distante que você falseia. Não, ele vai pertinho do rosto do Caesar, sobretudo. Aquele rosto, ele mexendo. Todas as expressões dele, você vai vendo ele envelhecendo também. Ele começa a ter pelo branco na cara no terceiro filme, é muito foda. E é isso, a direção do Matt Reeves, a atuação do Andy Serkis é brilhante. Mas a direção do Matt Reeves é potencializadora dessa atuação. Porque ele concebe, estamos falando de uma técnica que vai ser revolucionária aqui, que já tinha sido usada em Avatar. E Avatar é muito bom, eu adoro Avatar. Só que Avatar não usa dessa técnica da mesma maneira que o Planeta dos Macacos faz. Sabe aquela questão que a gente fala de Cidadão Kane? Cara, eu tô comparando Cidadão Kane com o Planeta dos Macacos em termos revolucionários. Não, calma. Eu comparei com Ilíada e Odisseia, porra. Não, mas calma, não é isso. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque a gente sempre diz que Cidadão Kane é um filme revolucionário pro cinema, por ser um dos paradigmas pro início do cinema moderno. E aí muita gente fala assim, mas Cidadão Kane só fez as coisas que já tinham sido feitas. Só que a grande questão é como Cidadão Kane fez as coisas. Né? A maneira como Cidadão Kane tratou de todas aquelas técnicas pra construir narrativamente o seu filme é única. Porque você revolucionar não é só você inventar, inaugurar algo. É a forma como você usa, como você mistura aquelas coisas e
Cidadão Kane. É aquilo que a gente sempre fala, técnica é meio, e portanto o meio da realização do trabalho criativo de alguém. O importante não é técnica, como ela é aplicada na narrativa. Então assim, o James Cameron pode ter feito a maior coisa do mundo, e é maravilhosa, eu amo como o James Cameron lida com a técnica. Mas o Matt Reeves usou, para esse aspecto específico, a aprofundar dramaticamente seus filmes. Uhum. Ele concebeu que no CGI é possível aproximar dos rostos, buscar a expressão, buscar os sentimentos, coisas que a palavra não consegue. Olha, isso que é brilhante, cara. Porque tem um texto do Balaz que se chama O Homem Visível, onde ele trata justamente desse aspecto onde, a partir do surgimento da imprensa e da disseminação da palavra, o homem visível se degradou. Ou seja, esse aspecto visível do humano foi cada vez mais se degradando em razão do surgimento da palavra. A palavra encontrou sentimentos que ela não pode alcançar no corpo. Uhum. Mais ou menos isso. E ele diria pra gente que o cinema é a arte que nos reaproximaria do homem visível. Ou seja, da concepção onde o nosso corpo poderia expressar sentimentos que a palavra não é capaz de fazer. E é um pouco disso o que faz o Matt Reeves em Planeta dos Macacos. Porque é um filme silencioso. É um filme que permite os seus personagens a se expressar pelo rosto. Pela maneira como ele aproxima do rosto desses personagens. Por quê? Porque nós, quando assistimos a esses filmes e nos aproximamos do rosto desses macacos, nós sabemos o que é sentir aquilo. Mesmo que nós não tenhamos vivido o que eles viveram, nós sabemos sentir a dor. O rosto, a expressão, a maneira como ele movimenta esse rosto a partir do CGI, somado a um filme que se silencia para não fazer com que a voz mascare todos esses sentimentos, para que a gente não saiba quais são os sentimentos a partir da voz, da palavra, para que a palavra não tome o lugar do rosto, ele silencia os seus personagens e permite com que toda aquela dor, toda aquela vingança, todos aqueles sentimentos supostamente universais que a gente tratou, possam surgir dos seus aspectos visíveis, do rosto, da maneira como ele se aproxima. Isso é brilhante no filme. Então é uma reunião de aspectos que o Matt Reeves compreende ali, que eu acho que é única. Então, e mostra muito também como, tipo, o problema nunca será o CGI. Como qualquer técnica, ela é neutra, e o problema é como se isso se aplica. Um problema muito mais de como a indústria funciona, como a questão da relação de trabalho está sendo aplicada. Sim. É isso. E aí o Cidadão Kane é isso. O Cidadão Kane reuniu esses aspectos para fazer o seu filme. Uhum. O Planeta dos Macacos, esse novo filme, a trilogia Caesar, ela compreende essa técnica. Por isso que ela é revolucionária nesse sentido. Porque ele compreende o aspecto de uma técnica que se pauta pela como é o nome? Pela captura de movimento, e ele vai em direção a compreender esses movimentos. Uhum. E não revelar, e não tentar encobrir esses movimentos com a palavra. Ou seja, explicar o que os macacos estão sentindo. Uhum. Porque nós, enquanto espectadores, somos capazes de compreender esses sentimentos pelos olhos. E a raridade de um filme confiar na capacidade do espectador de compreender esses sentimentos sem a palavra, sem algo guiando a sua interpretação, é um negócio muito único no filme desse tamanho. Sim. No de 68, esses aspectos técnicos, eles ainda, claro que contribuem narrativamente com a coisa, mas ainda é um filme em que o aspecto técnico ele é muito mais técnico do que narrativo, digamos assim. A maquiagem ela grita mais do que o seu uso narrativo. Sim. Apesar de ser muito bem aplicado narrativamente. Aqui é diferente nesse sentido, né, Matheus? E por isso que a trilogia Caesar, eu acho que ela consegue até superar os filmes originais, digamos assim, né? Porque ele compreende a força da imagem. E como a imagem consegue dramatizar o filme, né? Compreende o cinema no seu aspecto dramático mais próximo do que é visível. E isso no cinema industrial.
E na fase em que o cinema hollywoodiano tá na maior crise de imagem que já passou, sabe? Que é uma coisa que continua se agravando. Tipo, na época que os filmes começam a se tornar séries de TV, sabe? E não que séries de TV seja uma arte pior, sabe? Mas é diferente. A gente falou aqui sobre serialização do cinema. Porque a série de TV, ela geralmente quem comanda é o roteirista, é o showrunner, mas o diretor não. São obras que geralmente são feitas não pensando no plano. E às vezes até fazem alguma coisa cinematográfica. Mas, tipo, o normal é a série de TV ser guiada pelo texto, pelo roteiro. E tem essa perversão do cinema, sabe? Que tá cada vez mais didático. E Planeta dos Macacos renega isso completamente naquela trilogia. Sim. Completamente. Isso é interessante, porque quando o Balazo vai escrever O Homem Invisível, que eu falei agora há pouco, ele escreve esse texto em 1923, se não me engano. Ou seja, o cinema muda ainda. Há 100 anos. 100 anos, perfeito. 101, né? Uhum. E ele escreve esse texto em 1923 ainda no cinema mudo. Mas ele ainda assim compreende... Quando ele vai escrever o texto, ele vai falar: o cinema é a arte que pode nos reconectar com o nosso aspecto visível. Nos reconectar com o homem visível. Com esse aspecto onde nós podemos nos comunicar também pelo nosso gestual, pelo gesto, pelo rosto, pelo que nós conseguimos nos expressar. Inclusive ele fala sobre roupa, sobre moda, por exemplo, como a moda cada vez mais vai na direção de cobrir o corpo e deixar só o rosto à mostra. Ou seja, só resta o rosto para nos expressar corporalmente. O que ele vai trazer pra gente. E é interessante, isso ele não escreveu, mas como depois do cinema, nós vamos cada vez mais revelando o corpo. Tá até na moda, né? De alguma maneira. Isso é um estudo de caso que eu não sou especialista, mas vocês podem tentar buscar aí. Como depois do cinema, cada vez mais o corpo vai sendo revelado. A gente chama o Sodré de volta aqui pra falar disso depois. É um bom caminho. Mas é curioso, isso depois que eu me peguei pensando. Como a moda do passado, ela cada vez mais vai cobrindo o rosto a partir da palavra, ou seja, desse homem das palavras, e a partir do homem visível, ou seja, desse surgimento do cinema como uma técnica que permite o visível aparecer, a moda também vai revelando mais do que escondendo o corpo e permitindo, portanto, o corpo aparecer, se comunicar junto das palavras. E aí, o que eu queria chegar nisso tudo? Que o Balais, mesmo escrevendo em 23, e portanto na concepção do cinema mudo, ele não milita no texto na direção de dizer que nós precisamos voltar para esse homem original, esse homem visível que se comunica pelo corpo e, portanto, rasguem as roupas e vivam peladões. Não, ele milita na direção de que a palavra ela pode se agrupar com o seu aspecto visível no cinema e, portanto, permitir que surja o homem visível novamente, mas que a palavra possa ser uma potencializadora daquilo que a gente vê. E é brilhante como ele escreve isso em 23, às vésperas do surgimento do cinema falado, né? 10 anos antes, mais ou menos, pouco menos de 10 anos antes. E toda a discussão que se inicia a partir do cinema do som é justamente essa, como a palavra surge como uma máscara para o corpo, e portanto para a imagem, né? Para a imagem enquanto seu aspecto comunicador, e portanto o corpo como um aspecto comunicador. É só a gente ver como os filmes da década de 20 eram os filmes muito mais corporalmente expressivos. E os musicais que surgiram na época, por exemplo. Não, eu tô falando até da parte do cinema mudo. Os filmes eles eram mais expressivos, porque o personagem precisava se expressar mais porque não tinha palavra. Sim, mas é algo que retorna depois com os musicais, né? Sim. Mas é interessante como com a palavra nós vemos cada vez mais a atuação indo numa direção mais realista ou naturalista. Mais contido, né? Mais contido porque ele pode falar. Ele pode se expressar pela voz, né? Tipo, um Paixão de Joana d'Arc era inimaginável, por exemplo, nesse cenário. E aí a gente vem pra trilogia do Matt Reeves e a gente vê o Matt Reeves compreendendo que no cinema industrial, em blockbuster, numa era, como você bem disse, onde as técnicas são cada vez mais usadas na direção de uma serialização e num destinamento da concepção do filme para o roteiro, portanto para as palavras, o Matt Reeves faz o contrário. Ele compreende a força da imagem, deixando o filme mais silencioso, mas compreendendo que a palavra ela é potente também. Os momentos que o Caesar fala são sempre decisórios. Ou seja, a imagem é importante, mas a palavra pode contribuir.
ela não ela pode ser usada não como apagamento, como vem sendo usado geralmente. Potencializadora. Ela pode ser potencializadora. O texto, ele pode ressignificar uma imagem, sabe? Sim. Isso é muito forte. Sim. E isso tudo passa pela inovação tecnológica que Planeta dos Macacos traz, que, mais uma vez, não foi inventado para esse filme, já tinha sido usada antes, já tinha sido bem usada em Avatar do James Cameron. Até no Piratas do Caribe, que a gente falou semana passada. Piratas do Caribe e tudo mais. Mas que passa a ser usada sob uma condição dramática distinta, completamente distinta. Única, de fato. Por quê? Porque o Matt Reeves, ele compreende que a partir do uso de uma tecnologia que captura movimento, ele pode se aproximar desse movimento e filmar o que não está na frente da câmera. Isso aqui é muito brilhante pra mim. Porque o cinema é isso, né? O cinema, ele é essa arte que é ontológica, que sua ontologia está no que está de imediato frente à câmera. Só que o cinema, na era da pós-verdade, ele passa a capturar o que não está na frente da câmera. E, portanto, o CGI, a inteligência artificial. E, portanto, simular para o espectador uma falsa realidade a partir do que não está na frente da câmera, mas fazer parecer estar na frente da câmera. E ele faz isso com o Planeta dos Macacos. Faz isso com os macacos. Com as expressões. Ele consegue fazer um filme que é protagonizado por macacos, que captura de movimento, ser muito mais tátil, muito mais palpável do que muitos filmes que são pessoas, pô. Sim. Qualquer filme da Marvel é menos tátil do que Planeta dos Macacos. Se lembrar do 2001, do Kubrick, né? O Kubrick já tinha brincado um pouco sobre isso, né? O HAL 9000, que era a máquina, ela era muito mais humana do que os humanos. Só que ainda assim, o HAL 9000 era uma máquina. Sim. Né? Aqui, é na parte que ele pede pro Dave não matar ele, que tipo, fica nesse limiar. Tipo, ele tá tentando ser humano, mas ele tá tendo ali os momentos de máquina dele. Tipo, please, Dave, don't do it. Sim. Mas pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, depois vocês vejam 2001, Odisseia no Espaço de novo, e vejam os momentos em que o Kubrick tá tentando humanizar o HAL 9000. O que ele faz? Close-up. É uma técnica tão simples que a gente não sente quando a gente assiste. Porque todo filme tem um close-up. Mas passem a prestar atenção quando tem um close-up. Porque esse close-up ele é usado geralmente no momento que o diretor tá tentando dramatizar a história. Sim. Só que como se usa? Porque o Matt Reeves faz um filme de close-ups. Ele mistura o filme com planos mais abertos para constituir o mundo, mas, no geral, o filme é muito fechado na figura do Caesar, né? É sempre no rosto dos macacos dele. Eu acho que o primeiro plano do segundo filme é o rosto do Caesar, quando eles estão fazendo alguma coisa na floresta, e aí ele sai do plano e aparece os macacos atrás, sabe? Tipo, ele está liderando. Então começa pelo rosto dele, pela força, pela... Qual é a palavra? Esqueci. Iconografia. Sim. E é isso, né? É como o Matt Reeves consegue conceber essa mitologia nele a partir dessa articulação técnica, né? O Caesar, ele é sempre filmado sozinho, com o rosto muito próximo. O contraplano é sempre os macacos juntos, dando essa ideia coletiva. Então existe dando o tamanho dele também. A construção da mitologia dele. Existe o indivíduo Caesar como líder, e existe os macacos enquanto coletivo que destinarão a vitória e tudo mais daquilo tudo. Então, é como ele consegue articular a imagem, sabe? Montar essas imagens, fazer essa montagem dentro do plano, articular uma técnica que é sobre captura de movimento para capturar movimento de algo que não está na frente da câmera. É você capturar o que não existe. E ele captura o que não existe no seu aspecto mais dramático possível. Gente, revalorizem Planeta dos Macacos, pelo amor de Deus. Eu fico falando todo emocionado aqui agora. Mas acho que a galera até gosta bastante dessa trilogia mais recente, hein? Eu acho que sim, mas eu acho que não com devido valor. Não sei. Eu acho que não com devido valor. Eu acho que é um filme... Na minha bolha a galera gosta bastante pra caralho. Eu acho que gosta, mas eu acho que gosta nesse sentido assim, caralho, um blockbuster que passou muito foda. Pode ser. Mas eu acho que ele não é lembrado como um grande filme da década passada. Pode ser. Por mim é. Por mim também é. Pra mim é um dos maiores filmes da década passada. É um dos maiores da década passada, tranquilo. Essa que é a parada. A trilogia, no geral. Mas o 2 em específico, o 3 também é bom pra caralho. Eu prefiro o 3, e tu prefere o 2. Sim, mas eu acho o 3 também brilhante no nível, assim. Os dois são muito próximos pra mim. E são filmes diferentes até.
é aquilo que a gente falou, um filme é mais direto, o outro é mais aberto. O outro parte com uma lógica de um mundo aberto, né? Eu acho que o terceiro ele tá mais interessado em mostrar o peso dos erros das escolhas do Caesar, sabe? Sim. E eu gosto dessa parte mais de humanização da parada. Sim. E... O Caesar é mais o Telêmaco no segundo, sabe? Mais o quê? O Telêmaco Sim. da Odisseia. Sim. Pô, é muito foda. Bom demais.